combinado, eu vou dar para vocês algumas orientações sobre citações, né? Os diversos tipos de citações que fazemos dentro do artigo científico, dentro de qualquer outro trabalho científico, né? Que se faz necessário que se utilize citações para referendar a nossa fala, aquilo que estamos falando sobre determinado assunto. Essas citações, elas vão servir como embasamento para o desenvolvimento de qualquer tipo de tema que estejamos escrevendo sobre ele. Então, citação direta longa. O que é uma citação direta longa? O que é uma citação direta curta? O que é uma citação da citação? Então, nós vamos estar falando sobre essas citações e como colocá-las dentro do nosso trabalho. Então, citação direta longa, ou seja, uma citação direta, vamos começar logo dando o significado de uma citação direta, é exatamente a transcrição de uma fala de um autor, tá certo? E essa fala, ela tenha mais de 3 linhas quando forem sendo colocadas dentro do texto. Então, se ela tem mais de 3 linhas, na hora que eu vou colocar dentro do texto, ela passa a ser recuada, né, a partir da margem 4 centímetros, na fonte 10, para Arial, quando eu estou escrevendo no tipo de letra Arial. Então, a minha citação longa, recuada dentro do texto, vai ser fonte 10. Mas se eu estiver escrevendo na forma time, então vai ser 11, porque é uma fonte menor. Então, a citação longa, ela é recuada, ela não tem aspas, né? E ela vai ser em espaçamento simples. E aí eu coloco aí um exemplo, né? E coloco assim: para Batista, 2017, página 23. Nenhum projeto de pesquisa pode ser concluído com êxito, tá certo? Se todas as partes que são necessárias. Ou seja, tá aí o texto. Longa porque tem mais de 4 linhas, e é direta porque é direto da fonte do autor, sem tirar nem ponto, nem vírgula, ou seja, está aí do jeito que o autor escreveu. Então, a citação direta curta, eu comecei pela longa. Citação direta curta, ela vai estar inserida dentro do texto com aspas, com o sobrenome do autor, com o ano e com a página entre parênteses, como está aí no exemplo. Derrida, 1967, página 293, esclarece que, aspas, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, fecha aspas. Então, veja, aí tem uma página e uma parte da outra página, mas poderia ser com 3 linhas. Uma página não, desculpa, uma linha e uma parte da outra linha, mas poderia ser com 3 linhas. Então, com 3 linhas seria uma citação curta. E aí, na forma direta, porque como eu já falei anteriormente, é a fala do autor, uma fala fiel do autor. E agora nós vamos para a citação indireta. O que é uma citação indireta? É aquele texto baseado na obra do autor consultada, mas escrito lá no
texto com nossas palavras, ou seja, eu faço a leitura, faço a interpretação, então eu vou parafrasear essa fala, ou seja, eu vou colocá-la no texto com a minha fala, interpretando a fala do autor, mas aí vai ter o sobrenome do autor, o ano e a página. Não vai precisar ser com aspas, não vai ser necessário recuada, porque eu estou parafraseando, eu estou utilizando a fala do autor e fazendo dela as minhas palavras. É uma interpretação. Mas eu preciso dizer para o leitor quem é o autor, quem é o ano, não é, que essa pessoa escreveu e a página onde eu consultei. Ou seja, onde eu fiz a leitura, ou as páginas, ou a obra, certo? Então, aqui tem um exemplo de uma citação indireta, de acordo com Figueiredo, 1999, página 23. O acesso à informação não é dirigida pelo sistema, uma biblioteca, uma base de dados, mas sim pelas visões da biblioteca e das bases de dados necessárias para satisfazer uma necessidade de informação dos usuários. Aqui é uma fala, né, de Figueiredo, falando sobre o acesso à informação, e aí foi parafraseada as ideias de Figueiredo. Bom, e aí dando sequência, nós vamos para a citação, tá certo? Nós vimos a citação direta, pode ser curta, também pode ser longa, tá certo? Pode ser uma citação curta e longa. E agora nós vamos para a citação da citação. Quando eu faço uma citação no meu trabalho, que ela foi citada por um autor naquela obra que eu estou lendo. Nós chamamos de citação de citação. Então, no contexto científico e acadêmico, este termo, quando a gente utiliza citação da citação, nós utilizamos um termo chamado de apude, que ele é utilizado para dizer citado por. Eu tenho uma citação e aí eu vi aquela citação na obra que eu estava lendo e aí eu digo, não, essa citação dá certo com o meu trabalho. Ela vai ser importante dentro do meu trabalho. Ela foi citada por alguém. Então eu vou trazer para dentro do meu trabalho, ela vai ser uma citação da citação, porque eu vou citar no meu trabalho uma citação que já foi citada em outro trabalho. Então eu preciso utilizar esse termo apude. Ele será empregado sempre que eu inserir um texto já citado por um autor na obra desse autor. Então é importante frisar que o ideal não é a gente estar fazendo citação da citação, e sim a gente consultar a obra. Eu gostei dessa fala desse autor, então eu vou em busca do livro que ele leu para fazer a citação. Mas se eu quero fazer isso no meu trabalho, eu posso fazer. A BNT ela permite e orienta que faça. Então, como é que eu vou fazer? Eu coloco como exemplo Goi, né, 1972, na página 59. Aí eu coloco apude nardi, ou seja, eu vou estar citando uma obra de Goi dentro do meu trabalho, que foi citada por Nardi, em 1993, na página 94. Veja, lá onde ele citou a obra era a página 59. Aqui onde a pessoa está citando é a página 94.
Aí eu coloquei a PUD, que eu estou dizendo, Nadir, citou fulano de tal. Quando ele diz, o ato de ler envolve um processamento serial, que começa com a fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Aí como é uma citaçãozinha curta, eu vou colocar entre aspas, porque eu estou fazendo uma citação que é fiel. Eu não estou tirando nada, eu não estou parafraseando, eu estou fazendo a citação do jeito que está lá, a citação direto. Então, a única diferença é que vai colocar a palavra pude e vai aparecer o ano do autor que citou anteriormente e o ano do segundo autor. Mas não tem problema, vocês podem utilizar a citação da citação. Tá certo? Se vocês não têm a obra e querem utilizar, pode sim. Então, as citações, elas são muito importantes, tá certo? Para que vocês possam estar referendando o trabalho. E assim, muitas vezes o aluno envia e não está recuada da forma correta. Eu faço isso, tem problema nenhum, não custa nada levar essa citação para a posição correta. Mas é importante que o aluno faça, que o aluno aprenda, tá certo? Que faça correto o seu trabalho, porque dá muito prazer aprender todas essas normas, essas formas de fazer citação e de estar produzindo um texto dentro de um trabalho científico. Dá muito prazer ao autor do trabalho fazer isso. Também eu coloco aqui no final do slide referência da citação em sites seguido das normas da ABNT. É muito comum hoje se utilizar os sites para buscar trabalhos, né, para fundamentar o nosso trabalho. Então precisamos utilizar trabalhos que tenha confiança, que seja em PDF, que tenha o autor, que tenha o orientador, a instituição. Então não pode ser de qualquer site, não pode ser de blog, não pode ser, tem que ser um trabalho que tenha publicação, que tenha autor, como eu já falei, que tenha todos os referenciais que dá fidelidade a este trabalho, ou seja, dá confiança para quem está pesquisando. Então, eu posso ir sim, ver um trabalho desse, um trabalho de pós-graduação, que fale do meu tema e utilizar esse trabalho como referência. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou lá no site, né? Vou ver tudo. Vou ver o nome da publicação, o site, local da publicação. Então, na hora que eu abro, lá em cima tem lá vai ter o site, né? No endereço eletrônico. Lá no endereço eletrônico vai ter tudo direitinho. Eu vou copiar tudo aquilo, tá certo? E quando eu abrir, eu vou encontrar o nome da publicação, eu vou encontrar o título, vou encontrar o autor, eu vou encontrar o ano da publicação, não é isso? E aí eu vou colocar todos os dados, porque eu vou precisar desses dados para fazer a referência. Não é para fazer a citação. Para fazer a citação, eu vou precisar do sobrenome do autor, eu vou precisar do ano da publicação, tá certo? E vou de lá extrair aquela fala que eu quero. Mas na hora em que eu for fazer a minha referência, aí eu vou precisar de todos esses dados
que eu, na hora que eu estou pesquisando, eu já pego eles e coloco lá no cantinho do meu trabalho. Então, eu estou colocando aqui como exemplo, por exemplo, Oliveira e Lima, 2011, aliás, página 7. Então, Oliveira colocou a seguinte fala no trabalho dela. O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que elimina as barreiras para a participação dos alunos considerando suas necessidades específicas. Então, esses dois alunos, que são alunos que estavam terminando o curso, eu peguei exatamente um trabalho desses, estão falando sobre o AEE, o Atendimento Educacional Especializado. Então eu fui lá, achei interessante essa fala, copiei e trouxe para cá. Mas eu trouxe o nome dos dois autores do trabalho, o ano e a página onde ela fez a citação. E aí eu coloco como referência. Então a referência é assim, do jeito que eu coloquei. Oliveira, Maria Ângela de Oliveira. Eu até deixei o Oliveira aí para vocês verem que o Oliveira, na hora da referência, vem para lá em letra maiúscula. Lima, que é Ricardo Franci de Lima. Então na referência vem o sobrenome primeiro em letra maiúscula. O título do trabalho é a Língua Brasileira de Sinais, Libras, entre aspas, entre parênteses, aliás, na formação de professores. Ponto. Esse é o título. Disponível então tá lá, tá certo? O link do site onde eu fiz a pesquisa e o acesso no dia 14/7/2020. E foi agora essa semana que eu estava fazendo essa pesquisa. Então eu coloco aí como exemplo, não é, para que vocês, ao utilizarem um trabalho da internet, saibam como fazer a citação e como fazer a referência, tá certo? Isso é muito importante, porque nós pesquisamos sim na internet, tem problema nenhum, desde que o site seja seguro, eu posso sim fazer a referência. Então, eu estou mostrando para vocês, tá certo? Como fazer a referência da internet. Mas também eu posso fazer citação com mais de 3 autores. Eu posso fazer com 1, com 2, com 3, com 4, com mais de 3. Mas quando eu faço uma referência dentro do meu trabalho, uma citação, eu estou fazendo uma citação, referendando um autor, um texto que tem mais de 3 autores, foi escrito por mais de 3 pessoas. Então eu não vou estar citando o sobrenome 1, 2, 3, 4. Tem trabalhos até com 5 pessoas. Tem trabalhos que o autor, ele é o organizador do trabalho, mas ele fez esse livro com 10 pessoas, com outro, com 5, com 6. Então vai ter vários autores. Eu não vou estar citando o sobrenome de todos esses autores, nem dentro do texto na hora que eu vou fazer a citação, e também não vou estar fazendo isso na referência, porque vai ficar muito longo. Então eu vou utilizar um termo, uma expressão abreviada, uma expressão latina, etiar, que significa entre outros, ou seja, outros. Eu estou citando apenas aquele organizador ou o primeiro autor da obra, e os outros vai ficar dentro dessa palavra etiar, ou seja, etiar está substituindo aqueles outros sobrenomes. Mas na hora que eu quiser saber quem são esses outros autores, eu vou lá na obra, porque eu vou ter
o sobrenome de um dos autores, o ano, a página, então eu vou saber. Então eu coloquei um exemplo assim, na visão de Silva et al., 1999, na página 12, ela diz o seguinte: os processos de desenvolvimento do pensamento e da linguagem incluem um conjunto de interação entre a criança, o ambiente, podendo os fatores externos afetar esses processos positivo ou negativamente. Como é uma citação de 3 linhas, está entre aspas. Eu vou fazer do mesmo jeito a outra. É uma citação direta com mais de 3 autores. Então, como ela tem menos de 3 linhas, ou aliás, tem 3 linhas, eu vou colocá-la entre aspas, tá certo? Mas isso é muito comum, principalmente a gente também pode encontrar documentos escritos pelo MEC, onde a pessoa organizou aquele documento, mas tem mais vários outros autores que estavam junto com ele. Então, vai ter etiário para não estar repetindo os sobrenomes dos autores. É uma citação com mais de 3 autores, tá certo? Aí nós fazemos dessa forma. Então, aqui são os tipos de citações que vocês mais vão utilizar dentro do trabalho de vocês, né? E eu espero muito estar contribuindo com vocês, repassando esse slide, falando sobre ele, e vou colocar à disposição no grupo para que vocês possam estar fazendo as citações e observando a forma como se faz, tá certo? Que todos tenham um bom dia, né? E que vamos produzir, né? Concluir esse trabalho que estamos, alguns já terminando, outros começando, mas com certeza todos vão concluir o seu trabalho e eu vou estar colaborando com vocês na correção do trabalho e dando as orientações necessárias. Pode solicitar a orientação que eu darei com o maior prazer. Victor, agora bota aqui pra mim ver, para eu dar um bom dia a eles. Eu tenho uma chinela. Ei, não tinha sua linha não, viu? Tá com o flash ligado. Porque vó ainda não desligou. Liga aí.